E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com o projeto da plataforma Gonçalves Dias, Paz UEM Enem. Na aula de hoje, nós iremos refletir sobre algumas questões e alguns questões que caíram nas últimas provas dos vestibulares, tanto do PAS UEMA como do Enem, com o tema o totalitarismo europeu nazifascista. Um fenômeno político que ele vai se definir ali na chamada Europa do período entre guerras, principalmente dentro da Itália fascista, conduzido ali pelo grande Duce Mussolini, e na Alemanha nazista, conduzida pelo Führer, Hitler. O que nós vamos perceber dentro dessa estrutura de regime totalitários, nazifascista, que se define na Itália e na Alemanha, é que outros países da Europa, eles acabam também absorvendo características totalitárias, características fascistas, incorporando em seus modelos políticos o que nós podemos chamar dos principais elementos desse Estado fascista italiano-alemão. É o caso, por exemplo, da Espanha, que após uma guerra civil, que começou em 1935, e vai se estender até por volta de 1938, uma guerra civil onde nós teremos, na verdade, a chegada do grupo político militarizado, com apoio dos principais setores conservadores, ao poder, que é o grupo do general Franco, o franquismo, que tem características fascistas. Assim como em Portugal, o salazarismo vai ter características também fascistas. É preciso observar que nós estamos diante de um fenômeno que ele é fruto de uma série de resultados do pós-Primeira Guerra Mundial. Do ponto de vista histórico, as motivações que vão levar à ascensão, principalmente ali na Itália e na Alemanha, na Itália fascista, na Alemanha nazista, desses regimes totalitários de extrema-direita, tem a ver com motivações do período pós-Primeira Guerra Mundial. Tratados que acabaram tendo características extremamente revanchistas, como é o caso do Tratado de Versalhes, crises econômicas e sociais, mergulhada por esses países no pós-Primeira Guerra Mundial, a própria depressão dos anos 30, causada pela crise 29, que também acabou favorecendo a ascensão ou a definição desses regimes nazifascistas na Itália e na Alemanha, os movimentos de esquerda, o crescimento dos movimentos de esquerda, que também são favoráveis a isso. Então, existe uma série de fatores históricos que vão contribuir para a escalada desses regimes nazifascistas ao poder. A nossa primeira questão é uma questão que caiu agora no vestibular da UEMA, no último vestibular da UEMA, em 2022. E a questão, ela mostra uma imagem de um bolo de aniversário, um bolo onde você tem a imagem do principal líder nazista na Alemanha, no período entre guerras, Hitler. E aqui nós temos, logo abaixo da imagem, nós temos algumas informações importantes para que a gente possa pensar o porquê desse bolo e de onde é que esse bolo está vindo. Estudante comemora aniversário com um bolo da imagem de Hitler, um estudante da Universidade Federal de Pelotas. Nós temos, inclusive, a própria reitoria da universidade encaminhando o fato às autoridades policiais. E aqui nós temos, após, um estudante do curso de História, olha só, um estudante de curso de História da Universidade Federal de Pelotas, postar nas redes sociais, ele não simplesmente só comemorou, mas ele fez a postagem nas redes sociais, fotos comemorando o aniversário de 24 anos, com um bolo confeitado, com um retrato de Adolfo Hitler, como mostrou a coluna de Anselmo Góes. A instituição, a universidade, a reitoria, encaminhou o caso às autoridades policiais para as providências adequadas. Olha, se nós analisarmos com bastante cuidado,
Esse tipo de situação, ela não é uma situação isolada. Infelizmente, é uma situação que nós observamos cada vez mais nas redes, inclusive sociais. Adeptos, seguidores, admiradores dos chamados regime nazi-fascista, ou do que nós chamamos hoje de neonazismo. É o caso desse estudante do curso de História. A partir do momento que ele está ali homenageando o líder do nazismo alemão, claramente você tem uma apologia ao nazismo. Uma apologia ao nazismo, um regime que é fundamental que se pense, que tem características como, por exemplo, a prática do nacionalismo econômico, a prática antidemocrática, porque ele foi um regime unipartidário, ele criou uma estrutura de autoritarismo político, uma estrutura onde nós teremos muita censura aos meios de comunicação, às atividades artísticas e culturais, uma estrutura que vem com um projeto do nacionalsocialismo, um projeto que valoriza a chamada etnia, a raça ariana, que coloca essa raça como uma raça superior às demais etnias, consideradas como inferiores, principalmente judeus, eslavos, homossexuais, certo? Negros, comunistas, marxistas, que vão ser considerados, evidentemente, como o quê? Como nocivos e perigosos, inferiores. O projeto do nacionalsocialismo, que é um projeto que fala da eliminação das etnias inferiores, um projeto de antissemitismo, um projeto que ele é assumido oficialmente por esse Estado, pelo Estado do chamado Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Operários, ou basicamente da Alemanha. Então, esse Partido Nacional Socialista, que tem esse projeto para os arianos, de construção de um espaço vital, de construção de um terceiro Reich, um terceiro império, um projeto que elimina, um projeto que persegue, um projeto que simplesmente vai praticar o Holocausto dentro de um campo de perseguição política e religiosa, um projeto que, na verdade, ele acaba não respeitando os direitos humanos. Um projeto que, acima de tudo, está ali em prol de uma raça tida ou considerada pelo nazismo como raça superior, que é a raça ariana, que é a chamada raça germânica. Além disso, um projeto que defendeu o militarismo, que defendeu o expansionismo, e um projeto que, na verdade, era a favor da guerra. Um projeto que acabou conduzindo a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Esse é o projeto do nacionalsocialismo. Esse é o projeto que esse jovem estudante está defendendo. Porque a partir do momento em que ele exalta a figura de Hitler, afinal de contas, ele trouxe Hitler para dentro de um evento importante da sua vida, que foi o seu aniversário. Então, esse tipo de apologia mostra claramente que esse estudante ele está, de certa forma, conectado com esse projeto, ou com alguns elementos em prol desse projeto, ok? Apesar dele ser um latino, né? Apesar dele ser um latino e brasileiro. Muito bem. Aí aqui vem um comando, né? O comando da questão. Sob os preceitos básicos da ideologia nazista, surgida na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e colocada em prática como política de Estado, né, já que a Alemanha nazista assume o antissemitismo como política de Estado, no governo de Hitler, é correto afirmar, olha só, a letra B de bola, defendia o arianismo como ideia de superioridade racial e extermínio de raças ditas inferiores, como, por exemplo, judeus, eslavos, pregavam o antissemitismo como forma de preconceito religioso e racial. Então, resposta, letra B de bola. Aí você poderia olhar para a letra A, e ver ali. Isso não é um distrator um pouco perigoso, Jereba? Vamos ver. Apoiava o liberalismo econômico? Não. Ele apoia o intervencionismo. O projeto nazista é um projeto capitalista. É um projeto de nacionalismo econômico. É um projeto que é defensor da intervenção do Estado na economia.
Mas você poderia olhar, por exemplo, para a letra C de casa. Né? Postulava, defendia o nacionalismo extremado, defende. É um projeto que defende ali a superioridade da raça ariana. Então ele é nacionalista exacerbado. E a superioridade da Alemanha, a superioridade do ariano. Ok. Propunha a germanização dos povos judeus? Não. Propunha a eliminação desses povos. Então, resposta, letra B de bola. Ok? E aí nós temos aqui uma segunda questão, na verdade, segundo item questão, também sobre o totalitarismo europeu nazifascista, que já caiu na prova do Enem, em 2019, onde o enunciado, que é importante nós refletirmos, porque as questões, os itens questões do Enem, é muito importante você olhar para o enunciado, você pensar o enunciado, olhar para o comando com atenção para poder ir atrás da resposta. E até mesmo eliminar os distratores. Olha só, essa atmosfera de loucura e realidade, criada pela aparente ausência de propósito, aparente ausência de propósito, é a verdadeira cortina de ferro. Aquela ideia que se tem lá da cortina de ferro no período entre guerras, né, do isolamento do leste europeu comunista em relação ao Ocidente, é uma verdadeira cortina de ferro. Mas a cortina de ferro no sentido que a Hannah Arendt vai trazer, porque o fragmento é da pensadora Hannah Arendt, do livro As Origens do Totalitarismo. Então esse termo que ela usa, cortina de ferro, é no sentido do isolamento, que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campo de concentração. O isolamento de judeus, principalmente, os campos de concentração, a eliminação, que é o que a Hannah Arendt diz. Esse propósito é um propósito de loucura, é um propósito que tem realidade, e que aparentemente não existe propósito. Né? Aparentemente você tem ausência de propósito, principalmente no que diz respeito à eliminação dessas etnias, dessas raças tidas como inferiores, como é o caso principalmente de judeus. Vistos de fora, os campos e o que neles acontecem só pode ser descrito como imagem extraterrena, justamente pelo tanto de eliminação, pelas práticas de holocausto que vai se ter nesses campos de concentração. Como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, né, que isola. Por isso que ela fala de cortina de ferro. É a realidade de quem está lá, dos prisioneiros, dos detentos, que ele confina, que provoca uma crueldade, olha só, o holocausto, tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio, como solução perfeitamente normal. Uma solução normal para quem? Para o projeto do nacionalsocialismo. Para o projeto que visava contemplar o ariano como raça superior, para um projeto de eliminação das chamadas raças inferiores, para um projeto do nacionalsocialismo, para um projeto biopolítico, porque esse projeto é um projeto biopolítico, é um projeto do nacionalsocialismo, é um projeto do partido nazista, do líder nazista, é um projeto, basicamente, que a nação alemã ariana deveria estar totalmente comprometido. Daí a Hannah Arendt colocar, parece ser normal, uma solução perfeitamente normal, esse projeto do nacionalsocialismo, que visava contemplar principalmente essas raças tidas como superiores, no caso, é a raça ariana. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia uma crítica à naturalização do quê? Então ela está criticando a naturalização do quê? Do extermínio, do projeto biopolítico, ou seja, resposta letra D, do isolamento, da segregação, da cortina de ferro, como ela coloca no fragmento, que fundamenta os projetos biopolíticos, que é o projeto do nacionalsocialismo. Então, resposta, letra D de dado. Você poderia dizer, a letra B, Jereba, alienação ideológica que justifica as ações individuais? Na verdade, não é um projeto alienado, é um projeto que vem do Estado, ele é um projeto oficial. E é um projeto que conta com o apoio de diversos setores dessa sociedade, ou se silenciando ou apoiando o projeto, certo? Então, resposta, letra D de dado. Aí nós temos a terceira questão, que caiu também no vestibular do Enem, o terceiro item questão, vestibular do Enem 2019.
As brigadas internacionais foram unidades de combates, formadas por voluntários de 53 nacionalidades, dispostas a lutar em defesa da República Espanhola. A República Espanhola, que era comandada, na verdade, por quem? Por setores ligados ao progressismo, setores ligados à esquerda. Essa república que vai contar com o apoio de vários setores das esquerdas internacionais para lutar contra os interesses de um projeto conservador com características fascistas, que é o projeto do franquismo na Guerra Civil Espanhola, que vai ter o apoio, inclusive, da Alemanha nazista e da própria Itália fascista, que vão formar ali o chamado eixo Roma-Berlim, principalmente a Alemanha, e que vai apoiar a chegada do general Franco, um modelo conservador, um modelo ditatorial, um modelo de características fascistas, de uma forma extremamente trágica, onde milhares de pessoas vão morrer. É a luta dessas brigadas internacionais, a luta do progressismo, de liberais, de esquerdistas, nós temos até brasileiros, inclusive, participando dessa luta na Espanha contra o fascismo. É o combate do fascismo que vai se ter aqui na chamada Guerra Civil Espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do mundo, incluindo 40 brasileiros, olha só, tenham se incorporado a essas unidades. Apesar de coordenada pelos comunistas, as brigadas contaram com membros socialistas, liberais e de outras correntes políticas e ideológicas. As brigadas não são brigadas apenas comunistas. Nós temos progressistas, nós temos liberais, nós temos constitucionalistas, republicanos. Lógico, as brigadas são coordenadas pelo comunismo. É a luta internacional contra o fascismo que vai se ter na Guerra Civil Espanhola. Lá vem um comando da questão. A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa, na década de 1930. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização nessa guerra civil, descrita qual foi? O combate ao quê? Ao fascismo. Resposta letra B, de bola. Não é a crítica ao stalinismo. O stalinismo é na União Soviética. Aqui é o combate ao fascismo, representado ali pelos interesses do franquismo e apoiado pela Alemanha nazista e pela Itália fascista. Então, resposta letra B de bola. A quarta questão, ela caiu, o quarto item questão, caiu no Enem 2018 e fala o seguinte: os regimes totalitários, e aí o nazifascismo, da primeira metade do século XX, apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude. A juventude foi um dos principais setores que acabaram apoiando o nazifascismo na Itália e na Alemanha, em torno da defesa das ideias grandiosas, ou do nacional-socialismo, por exemplo, na Alemanha, para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna a ser amada e obedecida, que era o líder. Na Alemanha, o Führer. Na Itália, o Duce. O líder, o guia infalível. E aí você vê o verdadeiro fanatismo político e religioso em relação aos seus seguidores. Tais movimentos sociais e juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo, na Alemanha do fascismo, na Itália e até mesmo na Espanha, com o franquismo e em Portugal com o salazarismo. Então, observe que nós estamos diante de movimentos de estudantes que defendem o quê? A segregação, que defendem o sectarismo, que defendem a violência e o radicalismo, principalmente porque o projeto nacional socialista é um projeto de eliminar as raças tidas inferiores e exaltar as chamadas superiores. Então, nós temos o comando da questão que diz o seguinte: a atuação desses movimentos juvenis caracteriza-se como o quê? Letra A, pelo sectarismo, olha só, a segregação, e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime. Resposta, letra A. Você poderia dizer aqui, por exemplo, a letra B, não há diálogo. A letra C, pela promoção de uma vida saudável, não existe esse propósito desses jovens. Métodos políticos populistas, não. É nacional-socialista, é fascista na Itália e nazista na Alemanha, ok? Por isso a resposta é a letra A. Sectarismo, forma violenta e radical que enfrentava os opositores do regime. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!
E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, no projeto da plataforma Gonçalves Dias, preparatório Paz, Enem, UEMA. Nossa aula de hoje, nós iremos resolver e fazer algumas reflexões sobre algumas questões e questões que caíram nos últimos vestibulares do PAS, UEMA e do Enem, sobre Guerra Fria. Guerra Fria, na verdade, é um tema que ele é muito recorrente nesses vestibulares e em outros vestibulares também. Um tema que vai estar lá, sempre presente, e é muito bom nós possamos fazer algumas reflexões. Eu costumo dizer o seguinte, antes da gente analisar essas questões, que um dos melhores conceitos que eu particularmente gosto de utilizar quando trabalho didaticamente Guerra Fria é do Raimundo Aron, né? Do intelectual Raimundo Aron, que ele costuma caracterizar a Guerra Fria da seguinte forma: Guerra Fria, paz, olha só, paz impossível, guerra improvável. Inclusive essa expressão já foi até questão de segunda fase, prova de segunda fase aí da UEMA, que faz um tempinho que não se tem a segunda fase da UEMA. Nos últimos vestibulares, a UEMA só vem com uma fase única. E caiu, né, em determinado momento, não estou lembrado bem um ano, para que o aluno pudesse explicar o significado dessa frase, dessa expressão do Raimundo Aron, né? Guerra Fria, paz impossível, guerra improvável. Ora, quando ele fala que a paz é impossível na Guerra Fria, é porque nós estamos diante de uma polarização política e ideológica. A Guerra Fria nós podemos caracterizar como um conflito polarizado no campo político ideológico entre o capitalismo e o comunismo, que eu particularmente gosto de chamar de socialismo real. Estados Unidos e União Soviética. A emergência dessas duas grandes superpotências no pós-1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, a bipolarização mundial, ela é muito importante para que você observe essa polarização política e ideológica entre esses dois sistemas antagônicos, entre esses dois sistemas díspares, ou seja, o capitalismo e o comunismo, ou o socialismo real. Mas é preciso observar que ele fala também que a Guerra Fria, ela é uma guerra, olha só, ela é uma guerra que não é que seja impossível, mas o conflito direto entre o Washington e basicamente o Kremlin, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética, esse conflito direto, ele não aconteceu. Por isso essa ideia que ele traz na frase, na expressão. A guerra direta não ocorre. Você tem na Guerra Fria conflitos armados indiretos. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Irã e Iraque. São alguns dos conflitos indiretos que nós teremos no contexto da Guerra Fria. Mas é preciso observar que a Guerra Fria, ela também tem corrida armamentista, tem disputa de área de influência, nós temos conflitos diplomáticos, nós temos conflitos no campo, basicamente, das agências secretas, nós temos política de perseguição dentro da Guerra Fria, histerias, basicamente, nacionais. Então, isso tudo vai se observar dentro da Guerra Fria. A nossa primeira questão, ela veio com uma imagem no primeiro momento, ela caiu no vestibular da UEMA, em 2021, ela nos mostra uma imagem, certo? E que seria importante, após a imagem, nós verificarmos o que ele está falando dessa imagem. Olha só, e ele diz que no período dos anos de 1950, nos Estados Unidos, que é marcado pela Guerra Fria, momento que surgiu também o chamado macartismo, influenciado pelas ideias do senador Joseph McCarthy. Ora, a imagem, vamos voltar para ela justamente nos relata o contexto do macartismo. E quando você fala do macartismo na década de 1950 nos Estados Unidos, você está falando de uma política de histeria, uma política, literalmente, de caça às bruxas.
ou seja, de caça a aqueles setores da sociedade que eram considerados comunistas, né? Ou, evidentemente, eram defensores do comunismo, né? Ou seja, nós estamos falando de funcionários públicos que foram perseguidos, funcionários públicos que foram demitidos, nós estamos falando de artistas, intelectuais que foram perseguidos e simplesmente alguns deles presos nos Estados Unidos, como fazendo parte de um complô comunista contra a nação e a democracia norte-americana. Ou seja, o anticristo, né? Os comunistas considerados aí como anticristo. Então, diante disso, houve uma violação aos direitos humanos. Porque quando você fala de uma política como essa, que vai literalmente caçar, muitas das vezes pessoas que tinham pensamentos progressistas ou liberais, ou que de repente faziam algum tipo de peça de teatro, ou algum tipo de filme, no campo mais das críticas em relação às desigualdades sociais, elas foram taxadas de comunistas. Então foi uma política extremamente conservadora, uma verdadeira histeria que se viveu nos Estados Unidos como reflexo da Guerra Fria na década de 1950. E aí ele vem com o comando. Esse período está retratado na charge, na imagem, olha só, veja bem, ele está retratado nessa imagem, bem aonde? Vamos para cá, resposta, letra o quê? Letra D de dado. O desrespeito aos direitos civis, né? Porque o indivíduo ele não tinha direito nem de optar pela ideologia comunista, porque ele é perseguido, o combate ao comunismo, a perseguição a funcionários públicos e artistas considerados como nocivos ou perigosos. Então, resposta, letra D de dado. A gente poderia ficar com esse distrator, com a letra E, e observar o seguinte, o envolvimento da Segunda Guerra Mundial, não. O macartismo, na verdade, é pós-Segunda Guerra Mundial. Ele se dá na década de 1950. A Segunda Guerra terminou em 1945. Então, resposta, letra D de dado. A nossa segunda questão, que caiu no Enem, PPL 2020, nós temos um mapa. Um mapa da Alemanha de 1945. Se nós analisarmos com bastante cuidado, um dos principais resultados da Segunda Guerra Mundial, que vai acabar atingindo a Alemanha, é uma conferência. Ou vai ser decidido, melhor falando, de uma conferência, onde terá a participação da Inglaterra, dos Estados Unidos, da União Soviética, da França. Os representantes desse país vão participar, logo após a Segunda Guerra Mundial, da famosa Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam, onde essa conferência ela irá dividir a Alemanha em área de influência. A conferência vai dividir a Alemanha em 4 áreas de influência. Uma área de influência ficaria sob a responsabilidade da França, a outra área de influência ficaria sob a responsabilidade da Inglaterra, a outra área de influência ficaria sob a responsabilidade dos Estados Unidos, e uma outra área de influência ficaria sob a responsabilidade da chamada União Soviética. Isso é o que decide a conferência. Mas o mundo bipolar, a destruição da França e da Inglaterra em função da Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento desse país por conta da Segunda Guerra, a bipolarização e o contexto da Guerra Fria acaba fazendo com que, na prática, a Alemanha ela fique dividida em 2 áreas de influência. Uma sob o controle dos Estados Unidos, a parte ocidental, ou seja, sob a influência do capitalismo, e a outra sob o controle da União Soviética, a parte oriental, sob influência do comunismo. Então, é o que se vê claramente aqui no mapa da Alemanha. Observe que mais tarde, no começo da década de 1960, nós teremos inclusive a construção do Muro de Berlim, que simbolicamente mostra essa divisão da Alemanha em 2 áreas de influência. Uma capitalista, ocidental, norte-americana, a outra comunista, soviética, na parte oriental. E aí ele vem com o comando da questão. A divisão representada no território alemão refletiu um contexto geoestratégico. Inclusive ali dentro daquele momento da Guerra Fria. Um contexto geoestratégico de quê?
justamente de área de influência. É o que está se vendo, a divisão aí da Alemanha e área de influência como reflexo da Guerra Fria. Porque dentro da Guerra Fria nós teremos disputa por área de influência. Então, resposta letra A. Né? Você poderia ficar, resposta letra B, me desculpe, você poderia ficar em dúvida na letra A. Espólio de guerra? Espólio, o que é espólio? Espólios são o quê? São os ganhos da guerra? Ou seja, os ganhos que a guerra iria trazer para esse país? Não. A Alemanha não foi dividida como espólio de guerra. A Alemanha foi dividida por conta de uma discussão ali que se teve, né, e até mesmo para não se fazer como se fez depois da Primeira Guerra Mundial, com o tratado revanchista como de Versalhes, e a questão, principalmente aqui, da influência da bipolarização mundial e da Guerra Fria. Então não é um espólio de guerra. O que você tem aí é uma disputa por área de influência, resposta à letra B de bola. Aí nós temos aqui a terceira questão, que caiu, na verdade, no Enem, né, o terceiro item, questão que caiu na prova do Enem em 2019, onde o fragmento diz o seguinte, e é muito importante esse movimento, analisar os fragmentos. Quando você for fazer a sua prova do Enem, né, agora em novembro, não esqueça de pensar o fragmento primeiro. Pense o fragmento, depois olhem com bastante cuidado para o comando, para poder responder a questão de uma forma correta e eliminar logo os distratores. Então é importante olhar para o fragmento. O Enem sempre traz esse movimento. Olha só, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, na Resolução 217/A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. E de certo, você está tendo um documento que, por sinal, é inspirado em documentos históricos, como, por exemplo, na Declaração de Guerra da Independência dos Estados Unidos e até mesmo na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa. Um documento de grande relevância, porque, acima de tudo, a sua essência é o quê? É defender os direitos humanos, é defender o direito à vida, o direito à liberdade, é defender as premissas dos direitos naturais, principalmente o direito à vida. Daí a grande relevância. Observe que o fragmento diz, ao afirmar pela primeira vez, em escala planetária, porque é uma declaração universal, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, na minha convivência, na sua convivência, na convivência de todos. Pode-se considerar um evento inaugural, com uma nova concepção de vida internacional. E observe que essa declaração, ela surgiu logo após o quê? A Segunda Guerra Mundial. Essa declaração que já deveria ter surgido no pós-Primeira Guerra Mundial. Alguns analistas chegam a falar isso. E que possivelmente poderia até evitar o surgimento de modelos totalitários de extrema-direita, caso ela tivesse surgido ali no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas um documento que, repare, surge após a Segunda Guerra Mundial, em 48, através de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, e um documento que vem com o propósito de defender a vida. E por que isso? Porque esse documento, ele está de olho no que aconteceu, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, com os judeus e até mesmo eslavos, principalmente com essas duas etnias. Ou seja, para combater as práticas do Holocausto. Essas pessoas que estiveram vulneráveis, que acabaram, na verdade, estando vulneráveis diante do quê? Diante da eliminação, diante da perseguição, diante da intolerância. Então, os direitos humanos, vêm acima de tudo, é uma resposta, principalmente ali ao Holocausto. É uma forma de defender as pessoas que estão ali naquele estado vulnerável. É uma resposta ao Holocausto, mas ao mesmo tempo é uma sinalização futura, no presente e no futuro, para quê? Para a defesa do direito do indivíduo. Aí aqui tem o seguinte comando. A declaração citada no texto, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, introduziu uma nova concepção nas relações internacionais, ao possibilitar o quê? Ao possibilitar o quê?
a defesa do direito à vida, ao possibilitar a proteção das pessoas o quê? Vulneráveis, não só por conta de propostas como a do nazifascismo, mas por conta, evidentemente, também de outros modelos, basicamente de governos, ou até mesmo de outros tipos de perseguição. Então, resposta letra B. Defender os grupos vulneráveis, os grupos fragilizados. Resposta letra B. Aí você poderia ficar em dúvida com a letra C, né, com esse distrator. Redução da truculência belicista, não. Não é reduzir a truculência. Até porque, de certa forma, na Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, você vai ter a truculência entre Estados Unidos e a União Soviética por conta da corrida armamentista. Então, resposta letra B, de bola. Ok? E nós temos aqui o nosso quarto item, questão, que caiu no Enem em 2018, também que envolve o contexto de Guerra Fria. E ele diz o seguinte: os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 1960. Foi quando Cuba, através de Fidel, principal líder do processo revolucionário, 59, que derrubou a ditadura pró-Estados Unidos de Fulgêncio Batista, Fidel acabou, por conta da bipolarização, por conta das pressões norte-americanas, Fidel acabou, na verdade, até mesmo do seu projeto inicial nacionalista, de base social, Fidel acabou inserindo ou definindo Cuba, no contexto da bipolarização mundial, como um país de orientação comunista soviética. Ou seja, Fidel vai alinhar Cuba à União Soviética, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário, porque os Estados Unidos reagiram à Revolução, inclusive principalmente com boicote diplomático e até mesmo econômico. Durante 3 décadas, durante o momento da Guerra Fria, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, principalmente como grande fornecedor de petróleo para os cubanos, e importava de Cuba o quê? O açúcar, que era a principal riqueza da economia cubana na ocasião. Mas, sobretudo, com o apoio econômico, que, como saberíamos, anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos. Ou seja, fez o país sobreviver durante a Guerra Fria, mas criou uma dívida. Apesar de você ver Cuba sob a influência da União Soviética, mas observe que Cuba foi ajudada pelo Comecon soviético, mas Cuba acabou, na verdade, se endividando com a União Soviética. Isso aconteceu por conta também dos Estados Unidos. Então, esse apoio que os Estados Unidos davam para países combater o comunismo era uma forma de criar também endividamento externo desse país. Como se vê aqui por parte da União Soviética com o apoio que ela está dando para Cuba. Tanto prova que gerou uma dívida cubana. É uma forma de colocar esse país sobre a sua, o quê? Sobre a sua hegemonia. Colocar esse país sobre o seu controle. E é o que vai se ver. Olha só. E depois com os seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido, que é justamente o endividamento cubano. Como houve também endividamento de outros países que ficaram sob a influência dos Estados Unidos. O texto, olha o comando, o texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco, Cuba, o mesmo bloco soviético, comunista, foram marcadas pelo quê? Foram marcadas por uma subordinação. Há uma subordinação econômica à potência hegemônica. Cuba subordinada a quem? A União Soviética. Resposta letra C. Você poderia colocar aqui, pensar, por exemplo, na letra A, busca de neutralidade política, pelo contrário. Cuba, ao apoiar a União Soviética, ao se definir no contexto da Guerra Fria, ao se alinhar à União Soviética, ela não está sendo neutra, ela está mostrando o posicionamento político e ideológico. Então, resposta, letra C, subordinação à potência hegemônica. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!
Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto sensacional, maravilhoso, galera, que é um preparatório que a plataforma Gonçalves Dias preparou especialmente para ti, de muita resolução de questões do PAS, da nossa UEMA e, claro, do Enem. Estamos fazendo aí uma série de aulas, 24 ao total de Geografia, só para tu ter noção, né? Com muita resolução de questões das últimas provas, tá? Do Enem e, claro, do PAS, selecionada por conteúdos, para tu perceber quais são os assuntos que caem mais, como eles caem e, claro, né? A gente passando muita dica, muita estratégia de resolução de prova, belezinha? Então, não esquece de acompanhar essa e todas as aulas que vão estar disponíveis na plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, hoje nós vamos trabalhar uma temática que, mais uma vez, eu dividi em duas partes. Eu já venho conversando contigo, tá, no decorrer das nossas aulas, que o Enem, existem algumas temáticas, principalmente o Enem, né, que é o grande carro-chefe, e a UEMA também puxa essa estrutura, algumas temáticas elas são mais cobradas que outras. E se divide também, na realidade, a nível mundial e a nível nacional. E hoje nós teremos uma temática, sim, que nós vamos dividir ela em duas partes. Uma temática que eu posso te dizer que vem sendo contemplada em basicamente todas as provas do Enem especificamente. Muita atenção, tá? Para o Enem, essa temática ela é fundamental, porque todo ano cai questão envolvendo essa temática. Que temática é essa, Marcos? A urbanização, galera, tá certo? E nós vamos dividir aí essa temática de urbanização em duas partes. Hoje, nós vamos trabalhar a parte de urbanização mundial, tá? E na próxima aula nós vamos trabalhar a parte da industrialização e a urbanização do nosso país, do Brasil. Lembrando que a gente já teve as aulas, né, de industrialização, duas aulas, a primeira de primeira e segunda revolução e a terceira, a segunda aula, no caso, né, de terceira e quarta revolução industrial, tá? Antes de começar essa aula, eu quero te passar logo uma dica muito importante acerca da temática de urbanização. É uma temática bem extensa. Mas o Enem, galera, ele está tendo um foco muito importante, principalmente no contexto da urbanização moderna, né? Principalmente na urbanização contemporânea. Então, se você for analisar as provas de 2019, 2020, 2021, o Enem cobrou muita questão atual, tá certo? E nós vamos ter um enfoque específico nessas questões, te explicando como é que se resolve elas. Belezinha? Show de bola? Para a gente finalizar essa explicação inicial, te lembro mais uma vez, nós estamos utilizando uma estratégia de resolução de questões, tá? Baseado primeiramente na análise do comando da questão, para depois irmos para o texto motivador. Já te expliquei em outras aulas, né? Existe uma estrutura de prova do Enem, do PAS, que é baseado em um texto motivador e a pergunta comando, né? E muitos professores utilizam o que? Essa técnica, né, de primeiro analisar o comando, entender que temática é essa, o que de fato se busca no texto, para depois ir para o texto motivador. Belezinha? Então tu já sabe. Então, para a gente começar, ó, respira, oxigena teu cérebro e vamos para cima, porque tem muita questão legal aqui para a gente responder. Olha aí, ó. Primeira questão do Enem 2020, texto motivador. Vamos para o comando, vamos entender aqui o que o comando quer saber. Diz o seguinte, ó, galera, o modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo, ou seja, galera, o teu texto, o texto motivador, ele vai te mostrar um modelo de planejamento que vai marcar, que vai ter uma característica dessas bem aqui, ó. Que característica, Marcos? Vai ser a primazia da gestão popular, ou seja, o popular ali vai se sobressair, vai ser o uso de práticas sustentáveis, vai ser uma construção do bem-estar social, vai ser a soberania do poder governamental ou vai ser a ampliação da participação empresarial. Alguma dessas coisas aqui vai estar muito clara no texto. Bora ver se a gente encontra? Vamos lá. Texto motivador. Atenção, olha o que o texto te diz. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis, ou seja, agora, galera, o planejamento ele busca se expandir, tá? Cidades. A nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento
devia ser o de azeitar a máquina. Olha aí, galera. Marcos, o que é esse azeitar a máquina? É chamado dar o ponto na máquina, deixar ela pronta para a utilização. E o texto está sendo muito claro. Agora, galera, o planejamento urbano ele passa diretamente como uma forma de produzir riqueza, né? Ou seja, buscar expandir aí as atividades econômicas, tá certo? Ele deixa isso muito claro, máquinas para produzir riquezas e principalmente planejamento deveria ser o de azeitar a máquina. Então, o que vai marcar esse texto? Agora fica fácil da gente responder, não fica? Bora lá para a pergunta agora. Então, o modelo do planejamento urbano, problematizado nesse texto, é marcado pela primazia da gestão popular, está falando ali que vamos privilegiar o aspecto popular? Não, pula. Está falando de práticas sustentáveis, o texto falou em algum momento sobre práticas sustentáveis? Também não falou, galera, pula. Letra C, construção do bem-estar social. O texto falou que o privilégio, o objetivo é buscar o bem-estar social. Ele diz que o objetivo é produzir o quê? Riqueza, né? Ele até fala, azeitar a máquina, dar o ponto na máquina para que ela possa trabalhar. Então não tem nada de bem-estar social aí, tá certo? Pula. Letra D, soberania do poder governamental. Ele falou, o texto fala em algum momento sobre essa soberania que o Estado, o governo precisam estar ali no controle. Pelo contrário, o texto até diz, na realidade, que agora o planejamento urbano não deve ser mais controlado, ele deve ser solto, né? Justamente para se expandir, galera. Então, por lógica, o texto ele vai marcar o quê? Ampliação da participação empresarial, que vai buscar o quê? Gerar riqueza, galera. Gabarito aí, ó, Enem 2020, letra E. Fácil, não é não? Você está vendo? A gente indo por partes, analisando com calma, tu consegue responder essas questões sem muita dificuldade. Eu sei, estudante, que algumas questões do Enem que a gente vai lendo, os textos podem nos complicar, às vezes alguns termos, mas só tenha calma, analise, pense parte por parte que você consegue responder a questão sem muita dificuldade. Já te passei a dica e repito, aprofundem a interpretação de texto. Para o Enem como um todo, não apenas para humanas, mas para humanas, linguagem, também natureza e matemática, a interpretação de texto ela é fundamental. Fechou? Bora responder mais uma questão. Enem 2019, estou te falando que cai. Texto motivador. Vamos lá para o comando da pergunta. Ele diz o seguinte, o conceito que define o processo descrito denomina-se de... É um conceito que vai estar inserido naquele texto. Pode ser o conceito de escala cartográfica, pode ser o conceito de conurbação metropolitana, pode ser o conceito de território nacional, pode ser o conceito de especulação imobiliária ou pode ser o conceito de paisagem regional. Um desses 5 elementos vai estar inserido naquele texto. Agora, já sabemos o que procuramos, vamos para lá para o texto motivador. Olha o que ele te diz. O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno. Veja bem, consumo da habitação contribui para o entendimento do fenômeno. Pois certas áreas tornam-se alvo de operações comerciais de prestígio, com a produção e ou a renovação de construções. Veja bem, ele está dizendo que o consumo de habitação ajuda a entender esse fenômeno e que alguns espaços urbanos começam a ter privilégio, né, ele utiliza o termo prestígio, para a produção de novas construções ou renovações dessas, tá certo? Aí ele continua, né, renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura. Ele está deixando aí muito claro, galera, que a cidade ela acaba se dividindo, principalmente atualmente, né, em áreas que vão ser mais valorizadas, tá certo? Em áreas que tendem a ficar menos valorizadas. E as áreas de prestígio, que são as mais valorizadas, é que vão ter esse privilégio de ter novas construções ou renovações dessas, tá? Então pensa numa lógica econômica, galera, o que isso vai representar? Então ele te pergunta, né, bora agora. Conceito que define esse processo descrito. Ele está falando de consumo, ele está falando de áreas que vão ser valorizadas e outras áreas que não. Isso, galera, no espaço urbano moderno, a gente está percebendo muito na prática, né? Prática é onde a gente vai ter principalmente construções que chegam, né, que fazem essa região valorizar, né, e, consequentemente, tendem a atrair novas pessoas e, principalmente, novas formas de acumular o capital, galera, né? Isso é chamado de quê, Marcos? É escala cartográfica? Não é, galera, né? Escala cartográfica é uma proporção
em mapa, né, em relação ao objeto no seu tamanho real e o seu tamanho do mapa. Não tem nada a ver. É a conurbação metropolitana. Não, galera, o que é conurbação? Conurbação é um fenômeno, tá? Onde tu tem duas cidades, tá certo? Diferentes, e a malha urbana delas se encontra formando uma só malha urbana, mas as cidades continuam diversas. Quer entender o conceito de conurbação? Bem simples. Imagina São Luís, galera. São Luís é uma área conurbada. São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, por exemplo, são cidades diferentes, mas a gente sabe que a malha urbana delas se encontra, né? Você pega, por exemplo, um ônibus no centro da cidade, você pode ir, por exemplo, para o Maiobão, que é um bairro de Passo do Lumiar, numa mesma malha urbana. Isso é conurbação. Existem bairros aqui, inclusive em São Luís, aqui na nossa grande ilha, que em uma rua tu está em São Luís, na outra rua, por exemplo, tu está já em São José de Ribamar. Belezinha? Isso é conurbação. Então não tem nada a ver, tá? O texto está falando de outra coisa. O texto fala, esse conceito é de território nacional, não, ele está falando de consumo e valorização de áreas em detrimento de outras, galera. Não tem nada a ver com território nacional. Conceito que vai se enquadrar. Será que é especulação imobiliária? Será que é isso que faz o serviço chegar, constrói, valoriza essa área para depois gerar novos comércios, novas riquezas? Com certeza, né, galera? Então, o conceito que vai se adequar ali àquela questão é o quê? É especulação imobiliária. A alternativa aí, ó, é a letra D, galera, tá certo? Só para não deixar de explicar o que é a paisagem natural. Galera, paisagem natural é um conceito aí geográfico repercutido daquilo que a gente entende pelo nosso espaço através dos nossos sentidos, tá certo? Ou seja, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo ouvir, até pelo cheiro, tá certo? E sendo que a paisagem natural é aquela que, de certa forma, não tem a interferência do ser humano, tá certo? Aí vão ter dois tipos de paisagem, a paisagem natural e a paisagem antropizada ou cultural, que é justamente quando o homem ele faz o contato ali nela e a transforma. Belezinha? Então, nosso gabarito aí é letra D. Até aí fácil, de boas, sempre muita tranquilidade, paciência. Bora responder mais questão, que o Enem adora a urbanização, galera. Questão de 2018. Uma questão aí que muita gente senta, respira e olha assim, cara, que questão complicada. E aí eu trouxe ela aqui justamente para trabalhar ela contigo, para te mostrar como dá para responder com calma. Tem um texto motivador, bora para o comando. Ele diz o seguinte: a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ou seja, atual, eu já te falei isso, o Enem adora cobrar questões relativas à urbanização e sua atualidade. Já respondemos algumas questões que falam sobre isso, tá? E ele continua, a complexidade, né, desse espaço urbano contemporâneos, ressaltadas no texto, explica-se pela. Algo vai explicar essa complexidade. O que seria essa complexidade, Marcos? Uma maior, por exemplo, maior quantidade de características e, principalmente, né, acaba se tornando um espaço, de certa forma, que você precisa de mais tempo para tentar compreendê-lo em toda a sua essência, né? Então, tem muitas ramificações, digamos assim. Então, o que vai explicar essa complexidade? Será que é a expansão das áreas metropolitanas, a emancipação de novos municípios, a consolidação dos domínios jurídicos, a articulação de redes multiescalares ou a redefinição de regiões administrativas? Alguma dessas características vai explicar essa complexidade que o texto vai te citar. Vamos lá para o texto agora, o motivador. Olha o que ele te diz, com muita calma. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Para bem aí, galera. Esse texto ele vai estar te referindo ao que nós chamamos na geografia de hierarquia urbana. Eu vou te explicar isso em forma de exemplo. Existem dois tipos de hierarquia. Existiu a chamada hierarquia vertical, que foi muito característica principalmente do século XX, do século passado, e existe agora uma chamada hierarquia urbana horizontal, tá? Marcos, como assim? É simples. Vamos pegar, por exemplo, galera, há 50 anos atrás, estamos em 2022, vamos botar para 2020, por exemplo, na década de 70. Como o próprio texto fala, os grandes centros urbanos, eles se ligavam a economias adjacentes de forma muito mais lenta. O que isso representa dizer? Imagina, por exemplo, uma inovação que saía, por exemplo, no grande centro do Brasil, a nossa metrópole nacional, por exemplo, São Paulo. Te pergunto, será que na década de 70 essa inovação
na hora que chegava em São Paulo, ela ia chegar na mesma hora, por exemplo, em Imperatriz, por exemplo, uma cidade aqui do nosso estado, ou, por exemplo, Tum-Tum, né, uma cidade até de menor porte, se comparada à Imperatriz? A resposta era não. Por quê? Porque naquele período, galera, as inovações e principalmente a informação, ela seguia de uma forma vertical. Primeiro chegava na metrópole nacional, São Paulo, passava-se um tempo, chegava na metrópole regional, vamos pegar, por exemplo, Fortaleza. Depois de Fortaleza, vinha-se, por exemplo, para a metrópole estadual, São Luís, para depois de São Luís chegar em Tum-Tum, por exemplo. Então, se demorava um tempo para que as informações, as inovações chegassem em determinadas localidades. Por isso que ele diz, ó, antigamente era mais fácil, né? O mundo ele era mais organizado, ficava muito mais fácil de perceber. Ah, primeiro chega aqui, depois chega aqui, depois chega aqui, por último chega em Tum-Tum, tá certo? E ele diz, ó, onde os grandes centros urbanos se ligavam de uma forma muito mais lenta, né, às economias adjacentes. Aí ele continua. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e impermeadas. O que ele quer dizer, galera? Com a evolução, principalmente dos meios de comunicação e, claro, também de transporte, as inovações agora, as informações, elas não circulam mais de uma forma vertical, elas circulam de uma forma horizontal. Pensa comigo, galera, hoje, com o advento principalmente a evolução da internet, que quer queira, quer não, vai chegar, vai fazer com que as informações cheguem mais rapidamente, algo que surge, por exemplo, num grande centro de São Paulo, ele consegue chegar de uma maneira mais rápida, por exemplo, nessas cidades menores. É só tu imaginar, galera, acontece, por exemplo, um desastre natural, por exemplo, em São Paulo. Rapidamente você consegue ter a informação do que aconteceu, por exemplo, não obrigatoriamente em São Luís, mas, por exemplo, em Tum-Tum. Então, o que o texto está querendo dizer é que hoje as informações circulam de maneira muito mais rápida. As cidades, elas estão muito mais interligadas. É por isso que ele fala de camadas sobrepostas, como se estivessem mescladas e impermeadas. Porque na hora que sai uma inovação, ela consegue chegar de uma maneira muito rápida, se comparada antigamente, nos centros menores. Ele até fala, interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras, ou seja, cada vez mais as cidades elas estão integradas, as de grande porte com as de menor porte. Acontece alguma coisa num grande centro, rapidamente o pequeno centro sofre porque as economias elas estão interligadas. Isso, galera, ocorre por quê, Marcos? Devido a principalmente uma maior ligação entre os espaços urbanos e as outras áreas, né? Nós chamamos isso de mundo em redes. Tu pode pegar aí qualquer livro de geografia, quando tu for estudar a parte de globalização e urbanização, ele fala hierarquia em redes, um mundo em redes, beleza? Agora fica fácil responder, né? Lendo com calma, tendo paciência, aí ele te pergunta, né? Essa maior complexidade que eu te expliquei nesse segundo caso dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, é explicada pelo quê, galera? É explicada, galera, pela expansão das áreas metropolitanas? Não. Pela emancipação de novos municípios? Também não. Pela consolidação dos domínios jurídicos? Negativo. É explicado pelo quê? Pela articulação das redes multiescalares. É o nosso gabarito aí, ó, letra D. Beleza? Questãozinha realmente que te faz pensar. Mas com calma tu responde. Bora responder mais uma. Dá tempo. Questão 2021 do Enem. Tem um texto aqui motivador bem legal. Aí vamos lá para o comando. E diz o seguinte, ó, as intervenções urbanas descritas, vai ter intervenção urbana nesse texto, derivam de um processo socioespacial que busca o quê? Ou seja, vai acontecer alguma coisa ali, está fazendo alguma coisa que vai ter por objetivo uma consequência. É a intensificação da participação na competitividade global? É a contenção da especulação no mercado imobiliário? É a democratização da habitação popular? A valorização das funções tradicionais ou a priorização da gestão participativa? Bora ver no texto o que é mesmo. Ele diz o seguinte, ó, questão de 2021, viu? Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consorciada, conhecida como Porto Maravilha. Olha aí. Parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional. Olha aí. A revitalização urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado. Ele está falando aí de mudanças para tornar o que? Esse espaço mais moderno, né? Aí ele diz, ó, para abrir espaço em seu lugar, a instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores.
uma nova configuração socioespacial capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar dos waterfronts de Baltimore, nos Estados Unidos, Barcelona, na Espanha e Buenos Aires, na Argentina. Agora fica fácil, ele está falando para modernizar. Aí eu te pergunto, essas intervenções descritas no texto, elas vão buscar o quê, galera? Pensa comigo, olha as alternativas aí com calma. Para que ele quer modernizar aquilo? Fica claro, né, galera? O nosso gabarito é logo a primeira, né? Se busca o quê? Intensificar a participação do Rio de Janeiro na competitividade o quê? Global. Gabarito, letra A. Valeu, galera! Salve, salve, galerinha! Sou Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto fundamental para ti, estudante, que quer a tua aprovação no vestibular, na UEMA, no Enem. Tá aqui para ti, material de bandeja, galera. Um preparatório intensivo voltado para as provas do PAS, UEMA e do Enem, baseado em muita resolução de questões. Eu já venho te falando, desde as aulas anteriores, nós temos aí selecionado, né, as principais questões acerca dos principais conteúdos das últimas provas, do Enem, tá, e da UEMA. E aí vamos responder essas questões contigo. E além de estar respondendo, nós vamos, claro, estar passando dicas importantes de como tu pode agir nessa e outras provas. Belezinha? E hoje, galera, a gente vai dar continuidade, tá? A temática importante que eu te falei na aula passada, para quem acompanhou, para quem não acompanhou, procura aí na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? De urbanização. E como eu expliquei, como é uma temática muito importante, principalmente no Enem, o Enem cobra basicamente todo ano, eu dividi essa temática em duas aulas. A primeira, que nós já tivemos, que foi sobre a urbanização mundial. Respondemos questões só acerca dessa temática. E hoje, galera, nós vamos dar continuidade a essa temática falando sobre a urbanização e também, ao mesmo tempo, da industrialização, mais especificamente do nosso país, do Brasil, que é outra temática que cai muito no Enem e também, claro, na nossa UEMA, belezinha? Então, hoje a gente fala sobre a industrialização e urbanização do Brasil, tá? Antes de começar, só quero te lembrar, tá, que nós estamos utilizando estratégias de resolução e a estratégia que a gente está utilizando, eu já falei outras vezes, a gente está utilizando a estratégia de primeiro analisar o comando e depois partirmos, né, para o texto motivador. Já falei que a prova da UEMA, a prova do Enem, ela possui uma estrutura de um texto motivador e uma pergunta comando. E muitos professores utilizam, eu também utilizo ela como uma tática importante, primeiro analisar o comando, entender de fato o que se pede, né, entender ali que temática se trata, para depois ir para o texto motivador. Belezinha? Então, bora começar sem mais delongas, tá? Aquela tua respirada. Oxigênio o teu cérebro. Vamos para cima, porque tem muita questão aqui legal, bacana para a gente responder. Olha aí, ó, como eu já te falei, a gente está sendo muito atual, Enem 2021. Texto motivador, não vou interpretar esse texto agora, não vou ler agora. Vamos para o comando, para a pergunta comando. Olha o que ela te diz. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência de, ou seja, tem um fenômeno que acontece nas grandes cidades brasileiras, que o texto vai te dizer, tá certo? Só que esse fenômeno que o texto vai te dizer, ele é consequência de algo. Ou seja, eu quero identificar que consequência é essa. É consequência da manutenção dos modos do convívio social? É consequência da preservação do espaço público? É consequência da ampliação de normas de controle ambiental? É consequência da flexibilização das regras de participação política? Ou é consequência da alteração da organização da paisagem geográfica? O texto vai me dizer que algo está acontecendo, ele vai ser consequência, e a consequência é uma dessas aqui. Belezinha? Então, vamos lá. Olha o que ele te diz, com muita calma. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro quase desaparece. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. Continua. As crianças quase não são vistas.
Primeira parte é importante, ele está falando sobre as mudanças de padrão das cidades, né? Se você é estudante, conversar, por exemplo, com seus pais, e com certeza você já deve ter ouvido seus pais, seus tios, até irmãos mais velhos falando assim, poxa, antigamente a gente jogava bola, por exemplo, aqui na rua, era muito tranquilo, a gente podia ficar conversando na rua até 10 horas da noite, né? Aquela sensação do antigo, né? Que era legal, que hoje, por exemplo, não se tem mais. É isso aqui que o texto está querendo dizer no primeiro momento. Fácil, né? Aí ele continua, né? As crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos no mercado, como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Ele está falando aí sobre as modificações físicas, né, que a cidade, o espaço urbano, ele vem surgindo, como no caso específico das grandes cidades brasileiras, né? Áreas, por exemplo, que tu tinha ali áreas verdes e tal, e hoje, quando você passa, você não reconhece mais, porque se transformou, por exemplo, em prédios ou centros comerciais, enfim. É isso que ele fala, sendo substituído pelo concreto. Entenda isso, o concreto seria essa construção, essas edificações. Aí ele continua. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça destes, das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Ou seja, ele é muito claro, ele diz, olha, na cidade as pessoas estão perdendo a referência. Aquilo de você, por exemplo, olhar o seu bairro que você, por exemplo, nasceu, cresceu, né, viveu ali parte da sua vida, e você passar ali, você não identificar mais aquele espaço, aquele ambiente, aquelas características. Por quê? Porque foi mudado. E ele está dizendo, é mudado por quê? Justamente pela essa transformação da cidade, essa transformação física, de construção, de expansão, aí principalmente modernização também, né? Crescimento da infraestrutura. É isso que o texto está te falando, né, galera? Ele até fala, britadeiras, betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária, ou seja, a cidade está constantemente se transformando, ao qual está submetida a cidade. Texto bem legal, um texto que nos leva muito a refletir. Entendendo o texto, então, essa situação aqui, galera, tá? Ela foi causada por quê? Isso aqui que ele está falando, essa perda de referência, é a consequência. E isso aí vai gerar o quê? Aí ele te pergunta, né? No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência de quê? Tá? Aquilo ali é gerado pelo quê? Manutenção dos modos de convívio social. Teve manutenção, o que seria, Marcos, essa manutenção dos modos de convívio social? Manter da forma que era 20, 30 anos atrás. Nunca. O texto está sendo muito claro que é totalmente o oposto. Errado. Letra B. É a preservação da essência do espaço público? Negativo. Ele diz ali, a cidade cada vez mais tempo é vendida. Ou seja, não tem essa essência do espaço público. Está se tornando cada vez mais privado, galera. Tá certo? Errado. Letra C, é a ampliação de normas de controle ambiental. O texto em algum momento falou em normas de controle ambiental, não falou. E se tu for pensar com calma, na realidade, quando ele está falando que as áreas verdes estão sendo destruídas, não tem ali controle ambiental. Tá? Então, está errado. Letra D, é consequência da flexibilização das regras da participação política. Ele falou em algum momento de flexibilização, as regras elas estão sendo discutidas. Não, ele está dizendo que a cidade está se transformando rapidamente, até de forma diária, galera, né? Então, logo, claramente, o que foi dito no texto é consequência de quê? Da alteração da organização da paisagem geográfica, ou seja, alteração daquele espaço, daquele ambiente, como era e como está hoje. O nosso gabarito aí é a letra E, belezinha? Então, a consequência dessa mudança da paisagem, daquilo que nós podemos perceber do espaço. Fechou? Fácil, né? Com calma a gente consegue responder. Bora responder mais um. Vamos lá. Segunda questão, prova 2020. Eu volto a te repetir, falei na aula passada. Urbanização, galera, é uma temática central, tá? Para o Enem e também para o EMA. E urbanização brasileira também, claro, tá certo? Cai muita questão sobre isso. 2020 ela diz o seguinte, ó, texto motivador, vamos embora para o comando. Ela diz o seguinte, ó, o resultado do processo geográfico descrito foi... Aí eu não tenho nem como responder, né? Porque eu preciso saber que processo geográfico é isso. Eu só sei que o resultado desse processo descrito, o texto vai me dizer, né? Que vai gerar a valorização da escala local, crescimento de áreas periféricas, densificação do transporte ferroviário, predomínio do planejamento estadual ou inibição do consórcio
intermunicipais. O que vai estar descrito ali no texto vai trazer aqui essa consequência. Bora lá no texto motivador. Vamos ver o que ele diz. Com calma. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles locais de seu desenvolvimento. Para bem aí, vamos situar uma base histórica, tá? O Brasil, tá certo? Ele vai ter uma chamada urbanização e também industrialização tardia, tá certo? Como, Marcos? Uma coisa que tu não pode esquecer, estudante, anota bem aí. A urbanização ela vai caminhar de mãos dadas com outro fenômeno fundamental, que é a industrialização. Posso te afirmar que o fenômeno da urbanização ele é uma consequência do seu processo industrial. Ou seja, quando há industrialização, a consequência natural é a urbanização. Aí tu me pergunta, Marcos, mas o que seria essa urbanização de maneira muito clara? É simples, é quando a população do espaço urbano começa a aumentar em relação à população do seu espaço rural. É só tu imaginar, eu tenho um país, por exemplo, que tinha 10 pessoas, 5 vivendo no espaço rural e 5 vivendo no espaço urbano. No ano seguinte, galera, quando eu faço essa conta, o país A continua com os 10 habitantes. Só que agora o espaço rural que tinha 5, agora só tem 3 pessoas. E o espaço urbano que tinha 5, agora tem 7. O que ocorreu, Marcos? Urbanização, o aumento da população urbana em relação à população rural. Mas por que, Marcos, que a industrialização puxa a urbanização? Porque quando tu tem a modernização do parque industrial, a chegada de indústrias, tu precisa de mão de obra, tá certo? E essas indústrias vão se situar, claro, em espaços com maior infraestrutura, tanto de produção, energia, como também de circulação dessas mercadorias, que vai se tornar, né, principalmente as cidades mais estruturadas. Então, tu tem ali uma atratividade sobre pessoas para aquela localidade para trabalhar. E, por consequência também, tu vai ter o surgimento e o fortalecimento do comércio. Se as pessoas chegam, tu precisa de habitação, tu vai precisar de alimentação, de vestuário, de lazer. Então, uma coisa puxa a outra, tá? Então, não esquece, urbanização e industrialização são fenômenos que caminham de mãos dadas. E o Brasil, galera, ele vai se industrializar já tardiamente, tá? Só a nível de comparação, a Europa, por exemplo, a Inglaterra, que deu início às revoluções industriais, começa a se industrializar e urbanizar ainda no século XVIII, 1750. O Brasil, galera, só vai começar de fato o seu processo de industrialização na década de 30, já no século XX, 1930, no governo Vargas, tá certo? E aí, a partir desse momento, nós temos o nosso processo de urbanização se desencadeando, ou seja, um grande fluxo populacional do espaço rural se dirigindo para o espaço urbano para ocupar essas vagas de emprego geradas, principalmente na região sudeste. Tá? Então não esqueça, o Brasil ele tem um processo de industrialização e urbanização tardias, tá certo? Que foi feito de uma forma muito rápida. E essa velocidade vai trazer consequências. Aí eu volto para o texto. Aí diz o seguinte, ó, na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Ou seja, o Brasil ele se urbaniza de forma muito rápida, ou seja, muita gente se deslocando do espaço rural para o espaço urbano, principalmente para o eixo ali do Sudeste. Qual foi a consequência direta disso? Teve um bom planejamento, Marcos, do crescimento dessas cidades? Não teve. Essas cidades cresceram de uma forma muito rápida, galera, tá certo? De uma forma que nós chamamos de uma forma macrocéfala. Anota aí, galera, tá? Conceito importantíssimo, tá? As cidades brasileiras, elas são cidades macrocéfalas. Conceito de macrocefalia urbana. O que é isso, Marcos? É o crescimento desordenado das cidades. Qual é a consequência desse processo? Ora, se uma cidade cresce de maneira desordenada, ela vai crescer com uma série de problemas, como, por exemplo, problemas de transporte, mobilidade urbana, problemas de habitações precárias. Nós vamos ter problemas ambientais, como, por exemplo, desmatamento, poluição de rios, dos recursos hídricos. Olha São Paulo em relação ao Rio Tietê. Problemas sociais, se tu tem áreas que crescem de uma forma muito desigual, tu vai ter problemas relativos ao aumento da violência, aumento do subemprego e outras problemáticas. Coisas que nós encontramos nas grandes cidades brasileiras. Belezinha? Então, entendemos esse processo como um todo, fizemos aí um paralelo histórico e agora vamos responder a questão, né? Aí ele te pergunta, o resultado desse processo geográfico descrito, qual foi esse processo? A urbanização rápida
né, do nosso país. Vai dar resultado em quê? Valorização da escala local? Não vai ter essa valorização da escala local, do espaço das pequenas cidades, não. Vai ter uma valorização a nível dos grandes centros. Vai dar por consequência o crescimento de áreas periféricas? Sim ou não? Com certeza, né, galera? Muita atenção. Isso aqui é uma das grandes consequências de cidades macrocéfalas, que vai ser o crescimento de áreas periféricas sem infraestrutura, que ficam muitas vezes à margem do poder público, tá certo? Captou? Fácil, né? Bora responder mais uma questão que tem mais coisa legal aqui para a gente responder. Terceira questão, questão da UEMA, respira. Aí ele vai dizer aqui, ó, o mapa apresenta a área de abrangência da futura megalópole e algumas cidades afetadas. Tá aqui a imagem, eu não vou nem analisar, tá? Vamos ver aqui, ele te dá um texto e agora ele está aqui o comando. Aí ele te pergunta o seguinte, o fenômeno e as cidades a que o texto se refere são respectivamente denominados de quê? Atenção, são duas coisas que eu preciso identificar, o fenômeno, tá? E as cidades envolvidas. Beleza, né? Vamos analisar o texto. Depois eu olho ali a imagem. Ele diz o seguinte, às vezes, não é mais possível saber onde é a divisa entre duas cidades. Porque elas se desenvolvem tão juntas que acabam parecendo uma só. Isso acontece porque a população vai crescendo e os espaços vazios vão sendo ocupados. Eu já falei isso na aula passada. Se tu assistiu a aula de urbanização passada, a gente falou sobre isso. Olha, tu tem duas cidades, mas elas vão crescendo, 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 que você já não consegue perceber onde é o limite de uma, onde é o limite de outra, porque na realidade parece uma única cidade só, uma única malha urbana, mas elas são cidades separadas. Aí ele continua, porém, ela pode causar problemas, como quando uma construção começa em uma cidade e termina em outra. Olha aí, ó. As cidades cresceram tanto que vai fazer uma construção aqui, termina em outra cidade e isso gera, por exemplo, outras responsabilidades legais. A responsabilidade legal é do município A, é do município B. Isso aqui, por exemplo, na Grande Ilha de São Luís acontece, né? Aí ele continua. Esse fenômeno no Brasil é tão intenso que tende a consolidar até o ano de 2050, uma megalópole entre duas capitais metropolitanas brasileiras. Galerinha, vamos olhar ali a megalópole. Tá aqui, ó. Aqui nós temos a megalópole. O que é essa megalópole, Marcos? O seu conceito de forma bem simples. Megalópole podemos entender como ali uma junção, tá certo, entre regiões metropolitanas. Tá? O que são regiões metropolitanas? São áreas com uma cidade central que tem uma grande atratividade ao seu entorno. Tá? No caso da megalópole, nós vamos ter aqui duas grandes regiões metropolitanas e entre elas nós vamos ter uma grande interligação urbana de comércio, serviços. Que de um lado eu tenho São Paulo, como a grande metrópole, e do outro lado eu tenho o Rio de Janeiro. Com certeza você já deve ter ouvido falar na expressão eixo Rio-São Paulo. Galera, o eixo Rio-São Paulo aqui descrito é a megalópole brasileira, tá certo? Duas regiões metropolitanas que se interligam aqui, tá certo? Fazendo uma grande circulação de pessoas, de mercadorias e capital. E o texto diz que esse processo que as cidades crescem tanto que vão se encontrando, ele vai fazer com que essa megalópole seja uma só, num único espaço urbano, galera, tá? Quando duas cidades diferentes têm seu encontro e sua malha urbana, galera, nós chamamos esse fenômeno de quê? De conurbação. Atenção, galera, tá? Falamos sobre isso, conurbação, o encontro de duas malhas urbanas, tá certo? E quais são as duas cidades principais? São Paulo e Rio de Janeiro. Agora fica fácil, né, galera? Ele te pergunta, o fenômeno e as cidades a que o texto se refere são, o fenômeno é o quê? Conurbação. E as cidades, São Paulo de um lado, Rio de Janeiro do outro. Beleza, né? Respira. Bora responder mais uma questão? Dá tempo. Olha aí. De novo, Enem 2021. Já te falei, cai muito, galera. Urbanização. Texto motivador. Não vou ler agora. Ele diz o seguinte, ó. Um efeito desse cenário, o texto, né, vai me dar uma característica, ele vai gerar um efeito. Para a sociedade brasileira tem sido o quê? Vamos ver o texto. O que o texto me fala e o que ele vai trazer por consequência. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Ou seja, o Brasil basicamente não se inseriu na criação de novas tecnologias. Aí ele continua.
Os motores do crescimento nacional, há décadas, são os grupos relacionados a commodities. Né? Commodities são produtos aí in natura, tá certo? Que tem o seu preço aí estabelecido, por exemplo, em bolsas de valores. Petróleo, a carne, por exemplo, a soja, tá certo? As commodities agroindustriais e a indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Então, o Brasil ainda está baseado na sua indústria, principalmente neste modelo. Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. O que é que o texto está dizendo? Que o Brasil, galera, ele não está tendo uma evolução tecnológica, tá? Que é fundamental para o seu crescimento econômico. Qual é a consequência disso? Então vamos lá, Elisal. Um efeito deste cenário para a sociedade brasileira, dessa não evolução tecnológica, está onde? Vê com calma. Barateamento, cesta básica? Não. Retorno da estatização econômica? Também não. Ampliação do poder de consumo? Negativo. Subordinação aos fluxos globais? Com certeza. O Brasil vai ficar dependente. Galera, valeu! Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jana aqui na área do preparatório EMA, tá? Paz o EMA, preparatório Enem. Pois é, galera, nós estamos aqui dando aquele gás para os estudos de vocês, analisando questões de vestibulares, para ensinar vocês a estudar pelas questões, tá? Porque não adianta você só ter o conteúdo teórico da coisa, a parte, né? Que vocês têm dúvidas sem vocês fazerem atividades para praticar aquela aula teórica que você aprende com a gente ou na sua escola, tá certo? Então, nós vamos falar hoje de um assunto que cai no vestibular. Nós estamos aqui botando só o que cai. Então, vamos lá. Sinônimo, antônimos e homônimos. Só que antes da gente trabalhar com as questões, eu trouxe um breve resumo, porque tem umas particularidades no espanhol, tá? Então, sinônimos, curiosidade, ir, assistir e concorrer, tá? Então, em português, olha só, o que significa ir em português? Ir, assistir, ver, concorrer, competir. Em espanhol, tudo significa ir. Tanto ir como assistir, como concorrer. Tudo tem a mesma significação. Ir. Prestem atenção nessa curiosidade, tá? Quando você estiver tratando do sinônimo, ir, assistir e concorrer, que para nós é verbo, né? Ir, é verbo assistir, é verbo concorrer, é verbo, tá? Mas em espanhol são sinônimos, é uma curiosidade bem interessante. Todas significam ir. Bem, os opostos ou antônimos são palavras que significam o contrário de outras. É mais comum em espanhol antônimos. Então, eu tenho caro, barato, tarde, temprano, é cedo, temprano. Fuerte, débil, né? Forte, fraco. Bonito, feio. Largo, longo, comprido, né? Corto. Ancho, que é largo, olha só. Aqui eu tenho também, gente, lembra da aula passada de falsos cognatos? Eu também tenho um falso cognato aqui, tá? Então, largo para nós, o que que é? Extenso, né? Em português. Largo é longo, tá? Em espanhol. Ancho, que é o largo em espanhol, que é estrecho, tá? Antônimo de estrecho, que é estreito. Límpio, limpo, sucio, que é sujo, tá? Que é sujo. Lejos, que é longe, cerca, perto. Cerca para nós aqui é aquele cercado que se faz com madeirinha, né? Com aquelas madeirinhas com acha, né? Se eu não me engano é acha o nome. Que também é um falso cognato aqui, tá? Alto, alto, bajo, baixo. Lleno, cheio, vazio, vazio. Par, par. Ímpar, ímpar. Da mesma forma como escreve em português, se escreve em espanhol. Grande, grande. Pequeño, pequeno. Claro,
claro, de claridade, oscuro, de escuro. Bueno, bom. Malo, ruim. Abierto, aberto. Cerrado, fechado. Bem, eu tenho aqui alguns exemplos. Tu coche está muito limpo, el mío está muito sucio. Teu carro está muito limpo, o meu está sujo. Então, muito limpo, muito sucio. Antônimos. Vivo cerca del hospital, pero lejos de la escuela. Moro perto do hospital, mas longe da escola. Então, cerca, é perto, né? Lejos, longe. Mi vecino tiene un perro grande e dos pequeños. Então, meu vizinho tem um cachorro grande e 2 pequenos. La tienda está cerrada los domingos. Los demás días está abierta. Então, cerrada e aberta, fechada e aberta. A loja, tienda, vocês já sabem o que é, nós já estudamos esse vocabulário, la tienda. A loja está fechada aos domingos, os outros dias ela está aberta. Homônimos, o que são homônimos para vocês refrescarem a ideia? São palavras com a mesma grafia que, ao mudarem de gênero, mudam também de significado. Professor, elas podem ser chamadas de falsos cognatos? Não necessariamente, tá? Mas elas se confundem um pouco e é preciso ter atenção, tá? Então, el cólera, doença. La cólera, raiva, tá? Que é a raiva, tá? Então, el cólera, doença, com el, tá? Cólera, raiva, se utiliza artículo la, tá? El guarda, cobrador de ônibus. O que é guarda aqui para nós? Olha aqui. Entendeu? Então, não necessariamente ela é um falso cognato, mas em algumas situações sim, é o caso de guarda. Guarda para a gente é um profissional da área do trânsito, um profissional da vigilância, tá? Então, ele guarda, cobrador de ônibus, la guarda, tutela. Vocês sabem o que é tutela? Eu tenho a guarda de uma sobrinha, então é a tutela dela. Eu tenho a responsabilidade por aquela pessoa, a responsabilidade judicial, jurídica por aquela pessoa. Ele policia, pronuncia assim, policia, tá? Ele policia, agente. Polícia para nós é um agente, né? É um profissional da segurança. La policia é administração. Para nós, policiar, eu vou policiar as suas atitudes, as suas ações. Então, eu vou vigiar, eu vou administrar, eu vou ficar de olho, tá? A gente costuma muito usar assim, policie seus atos, né? Fique policiando os seus movimentos, as suas atitudes. El mañana, futuro. El mañana, futuro. La mañana, parte do dia. O que muda aí? É só o artículo, tá? É só a partícula que vem antes do substantivo. Então, quando eu utilizo el, cólera, eu estou falando de doença. El guarda, estou falando do cobrador de ônibus. El policia, estou falando do agente, né? O agente de segurança. El mañana, estou me referindo ao futuro, amanhã. La cólera, lá, eu estou utilizando o artículo lá, tá? É raiva. La guarda, tutela. La policia, administração. La mañana, parte do dia, pela manhã, de manhã, tá? Alguns nomes têm uma só forma para designar o masculino e o feminino, determinando o gênero pelo artigo que se emprega. Professor, é parecido com o anterior? Não. Eu tenho 2 formas, tá? Para o anterior em algumas situações. Aqui eu tenho uma particularidade diferente. É um termo só para masculino e feminino. Sabe aquela questão dos gêneros lá dos epicenos, certo? Comum de 2 gêneros lá no português? Aqui acontece também. El ou la periodista é jornalista. Eu tenho o jornalista, eu tenho a jornalista.
tá? O nome jornalista, que é periodista, permanece igual. O que vai me identificar qual é o gênero, se é masculino ou feminino, é o artículo que eu vou usar na frente, el ou la. La turista ou el turista, eu estou me referindo a uma palavra comum de dois gêneros. El cantante, la cantante. Cantante é cantor ou cantora, né? Tem até uma música daquela série que eu já falei para vocês assistirem, que é muito boa, que vocês vão aumentar bastante o vocabulário de vocês, Lerina Flow. Pois é, que tem uma música de uma das personagens principais, que ela fala muito, se estás comigo, estás com uma cantante, né? Se estás comigo, estás com uma cantora. La atleta. Atleta, eu tenho também masculino e feminino. Eu posso estar me referindo a um atleta homem ou a uma atleta mulher. Aí eu tenho aqui um texto bem grande. Bora ler. Los hermanos, tá? Eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza, adelante con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con lloro para lograrlo, con rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá. E essa força para buscarlo com tesão e vontade. Quando parece mais cerca, é quando se aleja mais. Eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar. E assim seguimos andando, curtidos por la soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. E assim nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos por la soledad. Y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Liberdade. Nossa, gente, é lindo esse texto, tá? É uma música, tá? De Mercedes Sosa. Os antigos papais de vocês, avós, vão saber quem é Mercedes Sosa, né? Eu conheço porque meus tios, minha mãe, ouviam bastante e ela tem uma voz belíssima, né? Única. Então, é uma letra muito interessante que é de uma questão de vestibular da Universidade do Rio Grande do Sul, tá? Então, antes da gente passar para a questão, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto. Poxa, professora, é um texto extenso. Lembra a nossa aula de técnica de leitura? Nós vamos lá na questão para saber o que está pedindo. Uma outra curiosidade sobre esse texto. Ah, não cai só texto jornalístico, professora, na prova? Não. Cai muita charge. O espanhol gosta muito de charge. Charges da Mafalda, do Calvin, são muito comuns. Letras de música, isso aqui é uma letra de música, é uma belíssima poesia, tá? E que ela está numerada, observem que ela veio numeradinha, tá? Então, as questões provavelmente, não vou dar spoiler, mas as questões provavelmente elas terão uma numeração relacionada ao texto, o que vai facilitar para você que está fazendo a prova ir direto ao ponto no texto que o enunciado pede. Vamos dar uma olhadinha? Não vou trabalhar com tradução aqui nesse texto, tá? Não vou trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, aqui ela diz que ela tem tantos irmãos que não pode contar. No vale, na montanha, no mar, em muitos lugares, cada qual com seu trabalho, com seus sonhos, com a esperança, né? Com a esperança de um futuro, com recordações do passado, né? Ela tem tantos irmãos que não podem contar, gente de mãos calientes, né? De mão quente, né? De mãos amigas. Por isso, né?
Aqui ela fala de amizade. Então, vamos lá para frente. Não vou dar spoiler, senão vocês respondem rapidinho as questões. Bem, o texto, a primeira questão, diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre o texto. Lembra de uma aula anterior nossa aí, que nós já trabalhamos um texto, onde ele vinha com essas determinadas afirmações e a gente foi buscar essas afirmações lá no texto e facilitou a resposta? Vamos lá. O texto, através da apresentação de diversas paisagens, ela fala do mar, né? Ela fala das montanhas, né? Pretende relacioná-las à heterogeneidade da população e da cultura da qual as pessoas fazem parte. 2. O texto pressupõe a perda da identidade das pessoas que deixam seus países. 3. O texto defende a necessidade de não esquecer o passado dos povos. A pergunta é: quais estão corretas? Então, quando eu tenho dessa forma aqui, eu posso ter alternativas em que eu tenho várias corretas, como nós já tivemos lá na primeira aula, numa questão que nós fizemos bem extensa também, tá? Então, eu preciso ter uma leitura do texto para poder eu identificar. Eu já sei o que ele está me pedindo, tá? Então, diante do texto, através dessa apresentação das paisagens que ela fala, ela pretende fazer uma relação, a heterogeneidade da população e da cultura da qual as pessoas fazem parte? Ou esse texto pressupõe uma perda de identidade dessas pessoas que saem dos seus países? Porque vamos voltar lá no texto? Olha só, eu tenho tantos irmãos, eu tenho tantos irmãos que eu não posso contar, né? Aí eu fui até aqui na hora que a gente estava traduzindo, falando do texto, onde ela coloca que ela tem tantos irmãos que não pode contar, gente de mão quente, de mão amiga, né? Por isso, amizade, com um colo para chorar, né? Com reza para rezar, com lágrimas para chorar, com rezas para rezar, com horizonte aberto, né? Que sempre está mais na frente, né? Essa força, uma força para ir buscar, com tesão e vontade, né? Com muita empolgação, né? Quando parece que as coisas vão, né? Quando as coisas parecem que vão parar, né? Que vão fechar, que dá mais um impulso para seguir. Aí ela coloca de novo: eu tenho tantos irmãos que eu não posso contar. E assim seguimos andando, né? Curtidos pela saudade, nos perdemos por esse mundão de meu Deus, né? Nos perdemos pelo mundo, voltamos a nos encontrar, querendo dizer que as pessoas saem dos seus habitats naturais, dos seus países, das suas cidades e vão adiante, né? E assim nós nos reconhecemos, né? Começamos a olhar adiante para tudo que nos envolve, para todos os nossos sonhos. Ela coloca também, né, fala sobre uma grande imensidão. E ela coloca também que eles seguem caminhando, eles não param, eles seguem caminhando, curtidos pela saudade. E em outros, nossos mortos, acontecem perdas também nesse texto dela, para que ninguém volte atrás, né? Há uma união para que ninguém volte atrás, apesar das perdas, né? Eu tenho tantos irmãos que eu não posso contar. E uma noiva, né? E uma noiva muito bonita, e uma namorada muito bonita, muito charmosa, que se chama Liberdade, né? Então, a noiva desse texto é a liberdade. Quando você chega bem aqui, que uma noiva, mulher hermosa, você pensa logo numa mulher, né? Não, a mulher que representa essa noiva se chama liberdade, é um povo liberto, que vive a liberdade, tá? Então, por aí, eu já posso pedir que vocês respondam o que vocês acham que é mais correto aqui. Acertou quem respondeu a questão número 1, ela está sem o slide de resposta aqui, mas a questão é apenas um aqui, a alternativa A, tá, galera? Então, alternativa A, B, C, D e E, certo? A alternativa A é a correta.
Depois eu vou colocar aqui para vocês não se confundirem, tá? Então, vou editar. O texto, através da apresentação de diversas paisagens, pretende relacioná-las à heterogeneidade da população e da cultura da qual as pessoas fazem parte, porque ela fala disso, essa liberdade de ir e vir, essa liberdade de povos, essa liberdade de cultura, de se conhecer, de sair, partir, voltar, reencontrar, né? Então, por isso ela tem tantos irmãos, nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, porque todos nós somos irmãos, né? De cultura, de coração, de não necessariamente de sangue, nesse texto. Vamos adiante para mais uma. Nesse texto também ele pede para assinalar a alternativa que contém um sentido oposto da palavra para a expressão mano caliente, na linha 11. Lembra que eu falei para vocês, cadê? Linha 11. Bem aqui, gente de mano caliente, aí bem que ela fala da amizade, tá? Então, além de eu ter, quem que tem a mão quente sempre pra gente, né? São mãos amigas, mãos que nos dão calor, que nos proporcionam calor para a alma, né? Então, a resposta correta daquela questão é a alternativa A, mão amiga, mano caliente. Se você for traduzir a pé da letra, são mãos quentes. E não tem essa alternativa aqui, aí você vai ficar na dúvida, pô, mão aberta, mão grande, mão pequena, mão frouxa. Mas ele está se referindo à questão do texto. Então, você precisa ter esse conhecimento de texto, esse entendimento, tá certo? Hoje a gente fica por aqui.